Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade que a ABS e o Instituto FHC nos dão para, mais uma vez, trazer a discussão sobre um tema extremamente difícil, extremamente relevante, que é a questão hídrica aqui da região metropolitana de São Paulo. Em particular, agora, na semana antes do fórum, quer dizer, na próxima semana a gente vai ter o Fórum Mundial da Água em Brasília, primeira vez que esse fórum se realiza no Hemisfério Sul. É hoje, talvez, o evento mais importante na área de água do mundo, ocorre a cada 3 anos. E eu acho que o tema central do fórum eu acho que combina muito bem com a gestão hídrica na Grande São Paulo, porque o tema do fórum é compartilhando água, né? Esse é o principal tema do Fórum Mundial, esse é o 8º fórum, e os desafios dentro da gestão, dentre os principais desafios da gestão hídrica está a questão do compartilhamento. Quer dizer, os conflitos pelo uso da água são conflitos normalmente difíceis de serem resolvidos, mas também são conflitos que, ao contrário, às vezes, de muitos outros tipos de conflitos, são conflitos que normalmente geram novas parcerias, porque a água é um tema que não admite soluções ou, como eu costumo dizer, ela só admite soluções e. Né? Então, mas, de qualquer maneira, é uma situação, é um tema de muita relevância. Quer dizer, é um tema de muita relevância para nós aqui na região metropolitana de São Paulo, é um tema de muita relevância no Brasil, mesmo nos fóruns internacionais. Quer dizer, o Brasil tem grandes desafios nessa questão do compartilhamento de águas com outros países. Nós temos desafios na gestão da bacia amazônica, quando o Brasil é o país de jusante, os desafios da gestão do Prata, onde o Brasil é o país montante, os desafios do aquífero Guarani. Então, há uma série de desafios que são o compartilhamento de águas entre países, mas, na verdade, o fórum abrange o tema do compartilhamento de águas de uma maneira geral. Então, não só o compartilhamento de águas, quando significa, de fato, a divisão do volume hídrico disponível entre regiões geograficamente distintas, mas também o compartilhamento entre usuários e uma série de outros tipos de compartilhamento que a gente tem na gestão hídrica. Então, por isso que eu acho que aqui São Paulo é um bom exemplo. São Paulo é um bom exemplo desse desafio. Então, quando a gente fala de compartilhar águas, eu não tenho dúvida que a sustentabilidade da macrometrópole paulista, quer dizer, falando até fora da região metropolitana de São Paulo, um dos principais desafios de sustentabilidade que a gente tem nessa região, com certeza, é o desafio da água, né? A gente tem uma situação, o Estado de São Paulo tem tido eu ontem até brinquei na Câmara Municipal, quer dizer, eu acho que no cenário brasileiro o Estado de São Paulo é um estado que sai bem na foto. Nós temos alguns avanços que são avanços importantes. O Estado de São Paulo foi um estado, por exemplo, pioneiro na questão de gestão de recursos hídricos, depois que a Constituição de 88 mudou a dominialidade das águas e colocou como uma provisão constitucional a criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Estado de São Paulo foi o primeiro estado a fazer a sua reforma em 91. E o Estado do Ceará foi o segundo estado a fazer a sua reforma em 93. E eu digo que isso não é por acaso, quer dizer, não é porque são dois estados que têm coisas especiais em relação a isso. Isso se chama escassez hídrica. Quer dizer, esse é o grande motor dos grandes avanços. O Estado de São Paulo é um estado que tem tido um avanço, por exemplo, nos sistemas de tratamento e coleta de esgotos, muito maior do que os outros estados brasileiros, mas é um estado que apresenta, por exemplo, uma distribuição no consumo de água diferente dos outros estados brasileiros. O Estado de São Paulo é o estado mais urbanizado da federação, e é um estado em que
o percentual de uso urbano da água é muito maior do que nos outros estados brasileiros e muito maior do que quando a gente considera a totalidade do Brasil. Então, o abastecimento público é um uso da água extremamente relevante, extremamente sensível, extremamente importante. Quer dizer, muito embora, quando a gente trata da questão de recursos hídricos, a gente trata que nós não podemos nos esquecer que a água ela não só é um elemento que obrigatoriamente é aquele que sustenta a vida, mas também é aquele que sustenta o desenvolvimento econômico. Mas quando a gente trata de abastecimento urbano, nós temos um desafio a mais, que é garantir qualidade de vida. Então, garantir saúde, garantir qualidade de vida, e as populações urbanas no estado de São Paulo que devem ser abastecidas são maiores do que nos outros estados, né? Então, o estado de São Paulo é hoje um estado que, se a gente olhar um mapa de escassez, nós temos uma região extremamente crítica, que é aquela região vermelha ali do mapa, que é a bacia do Alto Tietê, que praticamente coincide com a região metropolitana de São Paulo. Mas nós temos uma parcela expressiva do estado de São Paulo, nessa cor meio ocre, em que nós já temos a região metropolitana de São Paulo, a gente já passou do estado de emergência, se a gente considera o balanço de disponibilidade e demanda, né? Então, nós já passamos do sinal vermelho, nós já estamos no sinal Bordeaux, cor de vinho, eu não sei mais que cor que a gente pode usar para a região metropolitana de São Paulo. Mas a gente pode notar que nós temos um sinal amarelo, alaranjado, numa porção expressiva do estado de São Paulo, que são todas essas bacias hidrográficas em ocre, e a gente tem muito poucas regiões numa situação confortável, que são essas regiões marcadas em azul, né? Então, o estado de São Paulo, apesar de ter feito grandes avanços na gestão de recursos hídricos, o estado de São Paulo tem hoje o seu sistema de comitês de bacia plenamente implantados. Nós estamos com a cobrança pelo uso da água praticamente implantada em todos os comitês. Se eu não me engano, falta apenas 3 comitês para serem implantados a cobrança pelo uso da água. Nós avançamos nos nossos índices de saneamento. Quer dizer, apesar de tudo isso, nós temos desafios muito importantes, porque a nossa situação com relação o nosso balanço disponibilidade e demanda não é um balanço confortável na maior parte dos estados. Quer dizer, então, isso demanda uma série de ações de gestão, uma série de ações de aumento de segurança hídrica, de um novo equilíbrio do balanço de disponibilidade e demanda através de redução de consumo. Tem uma série de desafios que são desafios importantes, são desafios complexos, porque nós somos obrigados a juntar questões de mudança de comportamento com grandes investimentos. Então, são questões de caráter social, que envolve toda a população, toda a sociedade, todo o setor do comércio, da indústria, da agricultura, com as populações urbanas, mas também isso é uma coisa que, se a gente quiser um aumento de segurança hídrica, isso vai significar investimentos adicionais. Quer dizer, nós ainda temos uma lição de casa a cumprir, particularmente na questão de esgotos, e nós já temos que fazer novos investimentos para a segurança hídrica. Então, são grandes avanços, mas também são grandes desafios. Esse não é um problema novo para o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo teve uma ação pioneira para a época, já com a preocupação do abastecimento da região metropolitana de São Paulo, lá atrás, na década de 60, quando foi feito o Plano Ibrace. O Plano Ibrace foi um plano já de recursos hídricos, cujo principal objetivo era o abastecimento da região metropolitana de São Paulo também, mas ele tratava de outras questões, que eram as questões de drenagem urbana, por exemplo. Ele era um plano amplo,
e foi com o Plano Ibrace que surgiu o Sistema Cantareira. Quer dizer, o Plano Ibrace é a origem do Sistema Cantareira, né? Então, já com uma escassez severa na região metropolitana de São Paulo, 1969 foi um ano muito seco para o sistema Guarapiranga, por exemplo, que era o grande sistema produtor naquela época. Então, desde lá de trás, quer dizer, a gente tem tido aqui na região metropolitana de São Paulo já uma tradição de planejamento de antecipar as demandas e de antecipar grandes soluções, por conta do tamanho da região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, se a gente lembrar, a gente trata a palavra risco com muita informalidade, né? Mas, na verdade, quando a gente olha o conceito de risco, de fato, quer dizer, o conceito probabilístico de risco, quer dizer, o risco é a probabilidade da ocorrência vezes o impacto, né? Então, se eu tenho um evento que tem uma probabilidade de risco muito pequena de ocorrer, mas ele provoca um impacto muito grande, a gente muitas vezes mistura a palavra risco com o conceito de probabilidade de ocorrência. Risco não é probabilidade de ocorrência, né? Então, às vezes, eventos que têm probabilidade de ocorrência muito pequena, mas que causam um grande impacto, são eventos de alto risco, né? E o tamanho da região metropolitana, quer dizer, o fato da gente ter passado, da gente estar muitas décadas numa concentração de população, vindo para uma concentração de população muito grande, numa pequena área, uma pequena área geograficamente falando, numa região de cabeceira. Então, isso tudo vem se acumulando e fez com que São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tenha uma tradição de planejamento antecipado, que durante a crise hídrica, eu vou falar um pouco mais da crise hídrica depois, durante a crise hídrica, no fim, o fato da gente já ter planos e já ter soluções de prateleira foi uma grande vantagem para nós. E é muito interessante da gente ir olhando esses planos e notando, depois teve o Hidroplan, que foi na década de 90, e depois o plano de recursos hídricos da macrometrópole, que ficou pronto em 2013. Se nós formos olhando as principais características desses planos, nós vamos acompanhando também as mudanças que foram acontecendo, os novos desafios que foram aparecendo aqui na região de São Paulo. Talvez o maior movimento, quer dizer, a maior mudança que houve foi que, quando nós saímos depois do Ibrace para o Hidroplan e fomos para o plano da macrometrópole, foi a definição da área de planejamento a ser abrangida. Até então, os planos trabalhavam com a região metropolitana de São Paulo exclusivamente. E o que nós fomos notando à medida em que o tempo foi passando é que, desde que se tomou a decisão, lá atrás no Ibrace, de fazer do sistema Cantareira o principal sistema de abastecimento da região metropolitana, nós começamos a buscar água em outra bacia hidrográfica. Ou seja, nós começamos como um convidado mal educado que começa a abrir os cotovelos na hora de comer e cutucar os seus vizinhos no entorno, né? Então, nós fomos para a cabeceira da bacia do Piracicaba, trazer uma quantidade expressiva de água e a garantia da segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, a partir daquele momento, quando começou a ser pensado, lá atrás, em 2008, 2009, o plano da macrometrópole, foi que qualquer outra solução que nós pensássemos para aumentar a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo significaria cutucar nossos vizinhos, quer seja o Paraíba do Sul, quer seja o Ribeira do Iguape. Então, qualquer outra alternativa de aumento de segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo significaria a gente abrir um pouco mais os nossos cotovelos e sermos um pouco mais mal educados com os nossos vizinhos. E, com isso, a conclusão que esta é uma região, a região leste, essa porção leste do estado de São Paulo,
que é uma porção que, na verdade, abrange 180 municípios, abrange a região metropolitana de Campinas, abrange a região de Sorocaba, abrange o eixo da Dutra. Quer dizer, essa abrange, obviamente, toda a região, abrange a Baixada Santista, enfim. Não havia forma de nós planejarmos um aumento de segurança hídrica para a região metropolitana para a região metropolitana de São Paulo, sem que fosse olhado todo o seu entorno, sem que fosse olhado todo o seu contexto. E daí, portanto, esta decisão de nós não mais trabalharmos num plano diretor de recursos hídricos apenas na região metropolitana de São Paulo, mas sim na macrometrópole. E os esquemas de segurança hídrica que foram inventariados para o aumento de segurança hídrica de toda a região da macrometrópole. Quer dizer, então, foram inúmeros esquemas de aumento de segurança hídrica que foram pensados e com o objetivo de toda a macrometrópole ser abrangida. Essa região mais escura, no centro da macrometrópole, é a região mais sensível em termos de balanço de disponibilidade e demanda. Quer dizer, nós somos uma região complicada e, dentro dessa região complicada, há uma região ainda mais complicada do que todas as outras. Então, o plano da macrometrópole, que foi concluído em 2013, ele se distinguiu dos outros, eu diria, por duas razões bastante claras. Uma delas é a questão da área de abrangência, que foi um reconhecimento dos aspectos integrados da gestão de recursos hídricos, e a segunda foi a importância da gestão da demanda no planejamento dessa região. Quer dizer, o reconhecimento que nós só chegaríamos numa situação de fato de maior equilíbrio do balanço disponibilidade e demanda se nós atuássemos muito fortemente na questão da redução do consumo. Então, o plano diretor da macrometrópole tem que ele vai até 2035, ele tem algumas metas extremamente audaciosas na questão de tudo aquilo que abrange gestão de demanda, seja o controle de perdas, seja o reuso da água, seja a redução de consumo propriamente dita. Quer dizer, que a gente consiga que a demanda, a necessidade de aumento de demanda até 2035, ela seja em 30% suprida por redução de consumo. Quer dizer, nessas várias modalidades de gestão de demanda. Quer dizer, que 30% dela seja cumprida por gestão de demanda. Quer dizer, isso é um plano extremamente audacioso, é uma meta difícil de ser cumprida, mas é a forma que se vê em que a gente pode conseguir equilibrar isso. E muitas das soluções que foram adotadas na crise hídrica para o aumento de segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, na verdade, são antecipações de obras que foram previstas no plano da macrometrópole. Esse plano que ficou pronto às vésperas da crise, porque ele ficou pronto em 2013, ele ficou pronto no mês que parou de chover, nós tivemos exatamente pelo Estado de São Paulo ter se adiantado no seu planejamento, nós tínhamos soluções de engenharia de prateleira para nos socorrer. Então, algumas características, quer dizer, eu me lembro, nós fomos para a Secretaria em janeiro de 2015, que foi o pior mês da crise hídrica, e todas as vezes que nós debatíamos o que fazer para evitar o colapso, o que fazer de soluções emergenciais, etc., a gente sempre se deparava com o outro lado da equação, que são mais de 20 milhões de habitantes. Quer dizer, não há solução pequena que satisfaça isso, não há solução simples que satisfaça isso, não há solução barata que satisfaça isso, não há solução para ser implantada num curto espaço de tempo que a gente consegue, e a nossa concentração de população
é um fator de risco extremamente relevante, extremamente importante. A região metropolitana de São Paulo, esse limite que está em amarelo no mapa é o limite da região metropolitana de São Paulo, e o limite em vermelho é o limite geográfico da bacia do Alto Tietê. Então, vocês podem verificar que praticamente as duas coisas coincidem. Quer dizer, a região metropolitana de São Paulo é praticamente a área da bacia hidrográfica do Alto Tietê. E com todos os problemas que isso acarreta. Então, a bacia do Alto Tietê, ela tem, o que a gente considera o exutório da bacia aqui do Alto Tietê, que é ali Santana do Parnaíba, ela tem ao redor de 5.500 km², e nesses 5.500 km², nós temos mais de 2.000 km² de área urbanizada. Certo? Não me corrijam se esse número estiver errado. Estou aqui perguntando para as especialistas nessa área. Desses 5.000 km², 5.000 km² de bacia hidrográfica, nós temos mais de 2.000, quer dizer, nós temos praticamente a metade da bacia do Alto Tietê em área de urbanização consolidada. Portanto, eu acho que eu não preciso dizer mais nada para dizer do nosso déficit hídrico. Ou seja, se nós não importarmos água de bacias vizinhas, nós não temos como abastecer a região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, ou nós compartilhamos as águas com os nossos vizinhos, ou nós não conseguimos abastecer a região metropolitana de São Paulo. Então, hoje, a região metropolitana de São Paulo, eu vou falar um pouco da crise, para a gente precisa estar sempre lembrando dessas coisas trágicas para a gente sempre ficar preparado. E a região metropolitana de São Paulo, ela é atendida praticamente por 3 grandes sistemas produtores, o Cantareira, o Alto Tietê e o Guarapiranga. E o sistema produtor que foi mais fortemente impactado na crise foi o sistema Cantareira, que naquela época respondia por aproximadamente 50% do abastecimento da região metropolitana. E, por sorte, o sistema Guarapiranga que era o segundo sistema produtor, era o terceiro sistema produtor à época, que acabou sendo o segundo sistema produtor, foi o sistema menos impactado. Então, eu acho que a grande lição da crise que nós tivemos de fato, nós trazermos algo que nós até entendemos a importância, mas, a não ser que a gente leve uma boa sacudida, a gente tem dificuldade de trazer esses conceitos para a prática, que é o conceito de resiliência. Quer dizer, na verdade, nós precisamos transformar a região metropolitana de São Paulo, numa cidade resiliente com relação à questão hídrica. Ou seja, tem uma capacidade de resistir, tem uma capacidade de absorver e tem capacidade de se recuperar de forma eficiente de um desastre de proporções que foi o desastre da crise. A resiliência, o aumento da resiliência, ele vem de várias formas, né? Ele vem da redução da ameaça. A redução da ameaça significa a gente aumentar a garantia, aumentar a robustez. Ele vem da redução da exposição e ele vem da redução da vulnerabilidade. Então, um conceito, por exemplo, que eu estava até agora, a gente estava até conversando um pouco antes de iniciar aqui, um aumento de robustez significa, por exemplo, nós temos uma maior flexibilidade de operação dos sistemas. Interligação dos sistemas. A interligação dos sistemas de produtores que foi feita durante a crise foi um aumento de robustez no sistema. A inauguração do sistema, São Lourenço, que vai ocorrer agora no final desse mês, é um aumento de garantia. A inauguração da interligação do Paraíba do Sul, do reservatório Jaguari do Paraíba do Sul, com o reservatório Atibainha, que aconteceu no início desse mês, é um aumento de redundância. Quer dizer, é uma obra que só será acionada se houver necessidade. A mesma coisa é a interligação do reservatório Bílix com o reservatório Taiaçupeba, no Alto Tietê, é uma obra de redundância. Então, esse conceito de redundância, que é um conceito que nós estamos muito acostumados a, e aqui eu faço um absoluto mea-culpa, porque eu sou parte da formação dos engenheiros, quer dizer, eu sou
professora da Escola Politécnica na área de recursos hídricos há 34 anos, quer dizer, então, eu faço aqui um absoluto mea-culpa na formação dos engenheiros, quer dizer, que nós, em diversos setores da sociedade, nós falamos muito de redundância e na área hídrica nós nunca falamos de redundância, né? Então, a crise foi uma coisa de proporções absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, esse mapa é um mapa que mostra a média da precipitação nos últimos 35 anos e o outro mapa é o mapa que mostra a média da precipitação no ano de 2014. Né? Então, foi uma anomalia na localização de um sistema de alta pressão que, normalmente, nos meses de verão, se localiza sobre o Atlântico Sul, e isso permite que a umidade da Amazônia desça até a região sudeste do Brasil, e nos meses de inverno esse centro de alta pressão se desloca para sobre o continente, então ele fica oscilando entre o continente e o Atlântico Sul, e por alguma razão que os meteorologistas não sabem explicar, esse centro de alta pressão no inverno de 2013 estava sobre o continente, estava sobre a América do Sul, e ele deveria ter se deslocado, em outubro de 2013, ele devia ter se deslocado para o Atlântico Sul. Para o verão de outubro de 2013 a janeiro de 2014, ele se localizava sobre o Atlântico Sul e a umidade da Amazônia chegar, e ele não se deslocou. E, portanto, ele criou uma barreira para as chuvas. E isso é a comparação do trimestre mais seco entre o 2014 a média nos dois casos, quer dizer, entre a média e o que aconteceu em 2014, e a gente vê que aquela área no mapa mais escura, mais marrom, é exatamente a área de contribuição do sistema Cantareira. Então, o número de municípios que tiveram situações emergenciais de estiagem, a gente pode perceber que são todos esses pontinhos que aparecem exatamente ali naquela região marrom do mapa. Então, o sistema Cantareira ele funciona com essa média que está em azul, essa é a média de afluência do sistema Cantareira. Quando o sistema Cantareira foi projetado, ele foi projetado em cima da maior seca até então observada, que era a seca de 1953, que é aquela linha que está ali no meio, e as afluências ao sistema Cantareira em 2014 ficaram naquela linha mais baixa. Portanto, essa era uma seca, em primeiro lugar, que era uma coisa não previsível, e, em segundo lugar, era uma coisa que, de fato, nós não tínhamos como ter nos preparado para o tamanho. Ela foi um desastre, na verdade, né? Então, uma série de enfrentamentos que foram feitos uma série de ações que foram feitas para o enfrentamento da crise hídrica na região metropolitana de São Paulo ilustra aquele conceito de resiliência. Quer dizer, quando a gente fala do uso das reservas técnicas, quer dizer, que nós somos atrás de novas reservas, usando a tal história do volume morto, né, que deu tanto pano para a manga na época da crise hídrica, isso significou um aumento de robustez no sistema. A interligação entre os sistemas de abastecimento significou um aumento da flexibilidade do sistema. A atuação em perdas e o incentivo ao uso racional, então, ficou na gestão da demanda. Quer dizer, então, eu acho que nós tivemos aí uma série de ações que foram as ações das obras emergenciais, o bônus que foi dado para a gestão da demanda, a redução do consumo, e aqui eu acho que é uma coisa muito relevante, esta redução de consumo permaneceu após a crise. Então, aqui tem uma lição aprendida por parte da população e por ações estruturais que foram feitas. Por exemplo, o número de edifícios comerciais que trocaram os seus vasos sanitários, o número eu mesmo, na minha casa, fiz uma cisterna de água de chuva para poder lavar piso e irrigar jardim. Quer dizer, o número de ações que são ações estruturais que foram feitas pela população é o que está segurando o consumo hoje em dia. As inúmeras obras de interligação, a gente estava falando agora há pouco da doutora França Pinto, que foi recuperada na crise. Quer dizer, a região de Vila Mariana era abastecida pelo sistema Guarapiranga antes do sistema Cantareira, e ela passou a ser abastecida apenas pelo sistema Cantareira, e se desativou a doutora França Pinto quando o sistema Cantareira foi implantado. Então, isso é uma mudança de conceito. Quer dizer, aquela época em que o sistema Cantareira era tão grande
que a época em que ele foi inaugurado, a gente não pensava no conceito de resiliência e se desativou a adutora de interligação com o sistema Guarapiranga. E essas interligações fizeram muita diferença na crise hídrica. Hoje, por exemplo, o reservatório da Malca pode ser abastecido por qualquer um dos 3 sistemas, pelo Alto Tietê, pelo Guarapiranga e pelo Cantareira. Quer dizer, isso dá uma flexibilidade de operação do sistema que aumenta muito a segurança hídrica da região metropolitana. E aí todas as questões de redundância, quer dizer, essa obra que está... uma das obras que aparecem no mapa, que é a interligação do Jaguari a Tibainha, é uma obra de redundância para o sistema Cantareira, a interligação da Billings com o Taiaçupeba, que é uma obra de redundância para o sistema Alto Tietê, e assim por diante, quer dizer, o sistema São Lourenço, para abastecer a parte oeste da região metropolitana de São Paulo, são ações que são ações de segurança hídrica. A importância do controle de perdas, que, obviamente, tendo um especialista na mesa, eu não vou ousar falar sobre o tema, mas, enfim, a importância que já era dada ao controle de perdas, né, por uma questão de sustentabilidade. E eu acho que isso cria uma nova agenda para a região, eu diria para todo o estado de São Paulo, não apenas para a região metropolitana, e eu diria até para o Brasil. Quer dizer, eu acho que nós temos aí uma agenda do século XXI para essa questão, que passa por uma análise de novos parâmetros de risco, essas questões de redundância, as estratégias de comunicação, quer dizer, como nós, e, de novo, aqui eu faço um meia-culpa, quer dizer, como nós, do setor técnico, somos ruins nas nossas estratégias de comunicação, quer dizer, como a gente não sabe fazer isso e a gente precisa aprender, os planos de recursos hídricos, que são os grandes planos diretores de todos os comitês de bacia do Estado de São Paulo, nunca trataram de eventos críticos, por exemplo. A questão dos planos setoriais de contingência, quer dizer, nós fizemos emergencialmente um plano de contingência para a região metropolitana de São Paulo, porque no início de 2015 a gente não tinha a menor ideia se a região metropolitana de São Paulo ia entrar em colapso ou não ia entrar em colapso. Toda a questão da revisão operacional, da operação dos sistemas, o fomento a um novo padrão de consumo, as questões de gestão de demanda, de tornar permanentes os programas de gestão de demanda, como o uso racional, os programas de redução de perdas, o incentivo ao reuso da água. O Estado de São Paulo, de novo, tem uma atuação pioneira, é o primeiro Estado da Federação que tem uma regulamentação que regulamenta a qualidade da água, que regulamenta a produção de água de reuso, que foi publicada, se eu não me engano, no último mês de dezembro. Quer dizer, é a primeira regulamentação de reuso da água que o Brasil tem. É uma portaria conjunta entre a Secretaria de Saneamento, estou vendo o Valentim aqui, que muito nos ajudou nessa portaria, entre a Secretaria de Saneamento, a Secretaria da Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente. É uma resolução conjunta que disciplina o reuso a partir de estações de tratamento de esgoto para fins urbanos não potáveis. É a primeira resolução de reuso e nós precisávamos dessa resolução para incentivar o reuso, os planos de recursos hídricos e a atenção para um novo padrão de eventos críticos que a gente tem aí face a toda a questão de mudança climática, etc. Quer dizer, então, eu acho que a vinda do Fórum ao Brasil é muito boa, porque nos dá base, quer dizer, nos dá fôlego, nos dá força para essa discussão da nova agenda que nós precisamos ter, e isso agora a gente está vendo aí o Rio Grande do Sul sofrendo com a seca, quer dizer, então essa é uma nova agenda, na verdade, essa nova agenda tem que ser uma nova agenda para todo o país. Era isso, muito obrigada, me desculpe se eu passei do tempo, eu sei que eu falo muito, obrigada. Fala muito bem.